Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular do Enem 2017, prova amarela, questão 167, que diz o seguinte. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa composta com a figura plana e o slogan juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça da FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas... Essa palavra aqui vai dar uma polêmica, as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então tá aí a logomarca, e como esse desenho aí é meio chatinho de fazer, eu fiz esse desenho meio estilizado, só para a gente entender que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões aí a serem pintadas. O desenho que eu fiz, espero que não espante vocês, que ficou parecido com ET. A pergunta é de quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas. Então, tá aí as opções. E vamos à questão aí, o ET que eu falei para vocês. Se o texto dissesse para pintar com até 4 cores, tá? Ou seja, se eu não usasse uma delas, não teria problema. A questão ficaria assim, ó. Nesse espaço aqui eu posso escolher até 4 cores. Na seguinte, eu não posso escolher mais 4, porque não pode coincidir essa cor com a cor desse setor aqui. Aí eu teria 3 possibilidades, pelo mesmo motivo, 3 possibilidades aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, 3 vezes 3, 5 vezes, é 3 elevado à quinta, multiplicado por 4. Bem, até 3 elevado à quarta a gente sabe de qual que é 81, né? 3, 9, 27, 81. Então, 3 elevado à quarta é 81. Sobrou um 3 aí, porque não é 3 elevado à quarta, é 3 elevado à quinta. 3 vezes 4, 12. Então, 81 vezes 12, que é a mesma coisa que 81 vezes 10 mais 2, né? Então, 12 eu posso pensar aqui, ó, 10 mais 2, e aplicar distributiva. Então, fica 810, 81 vezes 10, 81 vezes 2, 162. Somando isso aí, 972. E você fica felizão porque você tem um gabarito aqui. E ficaria muito felizão também de falar para vocês, não se fala mais nisso. Só que ele quer que você use todas as cores. Quer dizer que se você tem que descontar a possibilidade de você usar, por exemplo, só 3 cores. E como é que ficaria isso? Bem, ficaria assim. Se eu pudesse usar só 3 cores, podia ser verde, amarelo e azul, verde, amarelo e branco, verde, azul e branco, ou azul, amarelo e branco, não é isso? Então, no primeiro espaço eu teria 3 cores, no segundo 2, pela mesma lógica, né? Porque eu não pode coincidir aqui. Se eu colocar verde aqui não pode ser verde. Então posso só ter a escolha de 2 cores. E igualzinho a outra questão aí que a gente já discutiu. Aí ficaria 3 vezes 2 a quinta. 2, 4, 8, 16, 32. Então, 3 vezes 32, o que dá 96. Tranquilaço? Só que pode ser 96 com verde, amarelo e azul, 96 com verde, amarelo e branco e assim por diante. Então, como você tem 4 opções aqui, você tem que multiplicar esse número aí por 4. Aí, poxa, 24, vai 2, 36, 38. Aí você pensa assim, beleza, para eu saber a resposta certa, basta eu pegar aqueles 972, subtrair de 384 e eu tenho a resposta. Bem, primeiro que não tem um gabarito aí, né? Se bem que o gabarito, a resposta da questão também não vai estar no gabarito, né? Essa é a grande briga que a gente tem aí. Então não deve ser isso. O problema é que você pode combinar também de 2 em 2. E como é que ficaria com 2 cores? Bem, você teria 2 cores para escolher aqui. E essas duas, e uma vez que você escolheu, por exemplo, entre verde e amarelo, você já define a guerra toda, porque olha só, vou fazer com preto e branco, ó. Se aqui for preto, aqui tem que ser branco, aqui tem que ser preto, aqui tem que ser branco, aqui tem que ser preto. Então, a escolha da primeira cor já diz tudo o que acontece, porque é 2 vezes 2 elevado a 1, 1 elevado
elevado à quinta. Mas 1 elevado à quinta é o mesmo, então você só tem duas formas de fazer ele. Ou verde, amarelo, verde, amarelo, verde, verde. Ou amarelo, verde, verde, amarelo, verde. Vocês entenderam, né? Só trocar a ordem das cores aí. Eu expliquei mal, mas acredito que vocês tenham entendido bem. O problema é que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações aí para fazer. Então você pode pensar em 12 vezes. 6 vezes 12. A primeira coisa que você pensa é: eu vou descontar, né? Eu já tinha descontado aqui os 384 e desconto 12. A má notícia que eu tenho para vocês é que na manina não, também não é isso. E eu também tive um tempinho sofrendo para poder identificar por que isso acontece. Aí eu tive um trabalhinho de nada, né? Imagina, né? Quanto tempo eu demorei a fazer a tal da árvore. E pensando da seguinte forma, tá? Se eu tivesse só 4 espaços para simplificar aqui minha situação e eu tivesse 4 cores, tá? Então, na primeira aqui eu coloquei verde, poderia colocar qualquer uma. Na segunda, eu teria 3 cores para escolher. Na próxima, 2 cores para escolher, uma cor para escolher. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 formas diferentes seria a minha resposta. Só que, gente, na hora que eu faço a árvore, eu posso perceber a forma de fazer a questão de uma maneira diferente, tentando entender como é que é o padrão de repetição. Então, olha só, comecei aqui com verde. Como eu tenho verde aqui, o verde se repete 3 vezes aqui. 3 vezes aqui, ó, porque ele repetiu aqui, ó. 3 vezes aqui, porque ele se repetiu aqui. E, além do mais, eu ainda tenho mais uma repetição aqui. Então, tenho condição de ver aqui, nessa árvore, quantas vezes o verde se repete. Tranquilaço? E você não quer que tenha repetição. Aí você, depois que vê as repetições do verde, você vê o que repetiu no amarelo. Aí, olha só, você tem um amarelo, ele vai repetir 1, 2, 3 vezes aqui, ó. Tá vendo que ele se repetiu? Só que eu contei ele a mais. Não são 3 repetições amarelo que você tem que somar. Você tem que somar com 2, juntando com essas 15 repetições de verde. Porque senão você vai contar a repetição do amarelo 2 vezes. Porque esse aqui já estava, esse amarelo que está aqui no cantinho esquerdo, ele já estava na minha contagem descontado por causa do verde. Legal? Se você não está confiando em mim, vamos pensar na questão dos 4 espaços, tá? Se eu tenho 4 cores para escolher e tenho 4 cores, é fácil, isso aí você já sabe da análise combinatória, que você tem 4 no primeiro espaço, 3 no segundo, 2 e 1. Então você tem 12 vezes 2, 24 possibilidades de fazer isso. Só que a proposta que a gente teve de fazer a questão foi ver que o que não batia aqui em lados vizinhos. Então, com 4 cores possíveis, podendo ter repetição, ó, na primeira você tem 4, na segunda você tem 3, porque não pode coincidir essa cor igual dessa. Na próxima você vai ter 3 e na próxima você vai ter 3. Então vou ter, olha, 27 vezes 4. Tranquilaço? Vamos fazer as contas aí para você ver como é que fica, né? 7 vezes 4, 28. Vai 2, 10, 108 formas de fazer isso. Legal? Isso com 4 cores possíveis. E depois a gente foi ver o que acontece com 3 cores possíveis. Então você tem 3 aqui. Legal? Só que na próxima não pode coincidir. Então você pode botar 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Parecidão com a solução que a gente tinha feito. Então, 8 vezes 3, 24. Só que com 3 cores você tem 4 formas diferentes de fazer isso. No caso, pode ser verde, amarelo e azul, verde, amarelo e branco, verde, azul e branco, amarelo e azul e branco. Então você tem que multiplicar por 4, não é isso? Então fica 6, vai 1, 96. Lembra que eu falei que você tinha que descontar do que você tinha do total aqui, com as 3 cores? Se eu descontar aqui dá 12. Caramba! Mas também eu falei para vocês aqui que no caso do que está repetido 2 vezes, né, você teria que descontar.
Vamos ver como é que fica aqui com duas cores possíveis. Você tem duas para escolher e depois as outras ficam determinísticas, né? 1 e 1. Então você tem duas formas de fazer isso. Só que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de fazer isso. Então o que você vai ter? 6 vezes 2, 12. Tá aqui a diferença. Você subtraiu esse desse, mas somou com as duas cores. Agora sim você está com todos os instrumentos para matar essa questão na boa. Porque a gente sabe que com até 4 cores você tem 972 formas de fazer, que era o gabarito proposto pelo Enem. Você vai descontar como é que fica com 3 cores. Esqueceu o número? Deixei anotado aí para a gente não esquecer, 384. E soma, porque quando você descontou aqui, você teve desconto de cores 2 vezes, e soma essas 12 aqui. Bem, a conta é fácil, porque 900, deixa eu melhorar a letra aqui, bateu o sol na minha cara, 972 mais 12 vai ficar 4, 8, 984, menos 384, você vai ter a resposta de 600 formas diferentes. Gente, que número mágico, hein? Daquele filme 300 duas vezes, a gente vai ter que disputar aquela batalha 2 vezes para matar essa questão numa boa. Não era essa a proposta do Enem. O gabarito, infelizmente, estava errado. Essa prova é de 2017. Vocês estão vendo ela em janeiro de 2021, estou fazendo ela fazendo em 2010. Espero que até lá o Enem corrija isso. Não vai corrigir mais não, né? Vai ficar com o gabarito errado mesmo. O que é realmente muito complicado, porque não somente o aluno deixa de ganhar a anulação da questão, como na hora da prova, quando você lidar com uma questão dessa, causa aquele sofrimento enorme de você ficar brigando com a questão, pensando, poxa, não é bem isso. Bem, espero que você me dê um like, pelo menos pelo esforço de ter feito essa questão aí para vocês, né? 12 minutos e tal. Compartilha com os amigos se você gosta do trabalho. Compartilha com os inimigos essa questão aí para deixar o cara morrendo de raiva. E seja como for, para todos, como sempre, aquele abraço.